E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Hoje, quarta-feira, eu estou aqui tentando a minha conexão com o nosso querido missionário, né? Que vai estar conversando com a gente daqui para pouco, né? Mas eu tô tendo aqui um bloqueio. Agora sim, agora começou a fazer a leitura aqui, né? Pra gente poder acessar. Na realidade, meu bloqueio é no meu link, né? Que acessa o link onde está o missionário, né? Mas já foi resolvido. Agora já acho que aqui agora carregou, deu certo. Agora sim vou conseguir plugar aqui a nossa plataforma para poder a gente dar início ao nosso bate-papo com o missionário Paulo, ele que é motorista da carreta missionária, né? E vai estar conversando com a gente aqui um pouquinho, falando um pouco aí do que das suas experiências, o que é que ele tem visto e experimentado neste Brasilzão de meu Deus, né, que ele tem vivido aí durante esses dias de viagem, né? Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue aí o contato com o nosso querido pastor Paulo, que acredito eu que estar aqui comigo. Deixa eu ver aqui, é isso mesmo, deixa eu ver. Bom dia, pastor Paulo da escuta. Bom dia. Bom dia. Agora sim, agora a todos sim. Os ouvintes da Rede 316. Maravilha. Tudo bem com o senhor, pastor? Graças a Deus, tudo bem, tudo na paz. E agora, um merecido descanso, né? Cheguei em casa nesta madrugada. Eita. E estamos aqui, com alegria no coração. Você chegou em casa agora e já estão te dando trabalho, já é? Hoje, para você ver como são as coisas, missionário é assim mesmo. Mas e aí, pastorzão, tudo bem? Tudo tranquilo? O senhor mora onde, pastor? Moro em Londrina, no Paraná. Ah, o senhor mora em Londrina, legal. Em Londrina, isso, tá graças certo. a Deus, tudo bem. E o senhor já tem quanto tempo já em missões? Olha, eu tenho um ministério pastoral, vou completar 30 anos agora de ministério pastoral, né? Certo. E durante esse período também pastorei algumas igrejas, mas também fiz alguns trabalhos missionários, né? E já estive nos Estados Unidos, já estive na Inglaterra, já estive em garimpo, já estive em tantos lugares que o Senhor Jesus me levou para anunciar que só Ele é a salvação, que só Ele é a esperança, que se eu for testemunhado aqui, meu irmão, a gente vai ficar o resto do dia para honra e glória do Senhor. Tá? Legal, legal. E pastor, então assim, e como é que o senhor foi parar, né? Como é que o senhor foi o sorteado, vamos dizer assim, para ser o motorista desta carreta, meu irmão? Pois bem, tudo começou com a irmã Márcia e o irmão Paulo Salgado, que eles são missionários, né, da Cristolândia, e eles estiveram fazendo uma conferência aqui na cidade de Londrina, nosso convite, porque eu sou o atual presidente da Associação das Igrejas Batistas do Norte do Paraná. Sim. E nós convidamos esse casal para uma conferência missionária. E a irmã Márcia, então, estando na minha casa, ela contei algumas experiências sobre o caminhão. Eu tenho caminhão, inclusive, né, e um trabalho missionário que eu fiz durante 10 anos entre os caminhoneiros nas estradas. E surgiu uma conversa assim. E quando surgiu essa questão do sonho, da carreta, quando ela já estava sendo fabricada, e a irmã Márcia, então, comentou com o pastor Samuel Mouta sobre o motorista, falou sobre mim, né? E eles estavam procurando um motorista para essa carreta, mas onde nós vamos encontrar esse motorista? Que seja pastor, que seja da ordem e que tenha carteira aí e com experiência com carreta. Aí a irmã Márcia Salgado, então, comentou com ele. Aí o pastor Samuel Mouta entrou em contato comigo e nós conversamos e as coisas foram acontecendo assim de maneira muito, muito simples, muito objetiva, sabe? O Espírito foi trabalhando na nossa vida. E aí o pastor Samuel Mouta, então, me lançou o desafio. E eu sou movido por desafios, né? Aí eu falei com o pastor Samuel, olha, pode contar comigo, no for possível, para a gente poder estar ajudando aí nesse trabalho. E as coisas foram acontecendo, para a honra e glória do Senhor. Maravilha, pastor. Agora sim, eu fui agora nesse momento, eu fui surpreendido, né? Que me enviaram um negócio aqui,
que eu não desisti e vou compartilhar com o senhor aqui no ar, né? Ver se o senhor lembra desse negócio aqui, como é que ficou isso aqui, né? Como é que isso aconteceu. Preparem o seu coração. Em instantes ele vai bater mais forte, acelerado. Programa Na Estrada com Jesus, o seu melhor caminho. Apresentação: Pastor Pé de Fogo. Mudando todos os padrões. Pastor Pé de Fogo. Legal, então tá aí, ó, Pastor Pé de Fogo. Eita, que legal. Aí agora me conta um pouco dessa história aí, meu irmão. Então vamos começar com essa história aí, Pastor Pé de Fogo. Então você já fez um programa assim, né? Sim, é o seguinte, querido. Como eu disse para você antes, eu passei 10 anos nas estradas com meu caminhão, fazendo trabalho missionário como fazedor de tendas, né? E dentro desse projeto todo, a gente também se encontrava em determinados lugares, a gente já se organizava, agendava, e a gente se encontrava num lugar de grandes concentrações de caminhoneiros. E alguns irmãos voluntários também participavam dessas ações. E nós parávamos num posto de gasolina e passávamos um fim de semana, tá, cortando cabelo, medindo pressão, fazendo tratamento dentário nesses caminhoneiros. E aí, durante todo esse processo todo, desse trabalho missionário, surgiu a ideia de um programa de rádio. E aí, esse programa, então, Na Estrada com Jesus, foi nascendo no coração da gente. E quando, numa rádio aqui de Londrina, eu gravava o programa. Às vezes eu gravava, às vezes eu falava ao vivo das estradas, mas geralmente eu gravava porque nesse programa Na Estrada com Jesus, o caminhoneiro ele ouve muito rádio. Um grupo de pessoas que mais ouve rádio no Brasil é o caminhoneiro. Sim. E daí então surgiu essa ideia de ter esse programa. E eu gravava o programa e gravava também em CDs, cada programa, e eu distribuía nas estradas, levava um monte de CD gravado e distribuía para os caminhoneiros nas estradas do programa. E aí eu fiquei conhecido através, né, desse trabalho, fiquei conhecido na rodagem, como se diz na língua dos caminhoneiros, né, nas estradas. E por onde eu passava, então, as pessoas falaram, poxa, que legal, que programa bacana. Então, esse programa de rádio surgiu disso, lógico, músicas a gosto de caminhoneiros, né? Diversificação de música, de ritmos, mas todo evangélico, né? E uma linguagem também própria de caminhoneiros. Sim. E aí surgiu, nesse meio tempo, essa questão do Pé de Fogo. Me botaram um apelido, o QRA, né? Então, a gente chama de QRA, que é o rádio PX que a gente carrega no caminhão. Sim. E aí surgiu essa ideia de Pastor Pé de Fogo. Agora, essa questão do Pastor Pé de Fogo foi uma coisa interessante. Eu estava saindo de um restaurante e, sem querer, eu pisei numa bituquinha de cigarro, assim, eu estava com um tênis, tinha algumas saliências na sola do tênis, né? Uhum. E eu pisei numa bituca de cigarro e essa brasinha ficou para trás. E eu dei 2 passos e vinham 2 caminhoneiros atrás de mim. Aí eles falaram assim, você aí na frente, aí, teu pé tá pegando fogo. Aí eu olhei assim, aquela brasinha, e aí pegou. Aí eles saíram no rádio PX, né, falando para os caminhoneiros, tem um cara aqui que o pé dele sai fogo aí e tal. E a coisa pegou e acabou sendo o meu apelido na estrada, né? Pastor Pé de Fogo. Maravilha. Muito gratificante. Maravilha. Agora a pergunta que não quer calar é o seguinte, e na Rede 316, quando é que vai inaugurar aí o Na Estrada com Jesus? Opa, estou aqui à disposição, vamos estar aqui à disposição, quem sabe, né, numa oportunidade a gente possa também fazer um trabalho assim para os caminhoneiros, não só para os caminhoneiros, né, para todos os ouvintes da Rede 316. Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta, que hora que era o teu programa na... Meu programa era aos domingos, Sim. somente aos domingos, na parte da manhã.
Não, porque por estar nas estradas, então era muito difícil para mim ter todos os dias o programa, né? Então era uma vez por semana só, todos os domingos. Maravilha. Mas que coisa boa, é saber que então você então você já tem já o vírusinho da rádio correndo na sua veia. Sem dúvida nenhuma. Eu sou uma pessoa, eu gosto muito de rádio, sempre gostei de rádio. Que legal. Sem dúvida nenhuma, o melhor meio de comunicação, na minha opinião, ainda é o rádio. Mas com certeza. Porque o rádio você consegue ouvir o rádio fazendo as coisas, né? Sim, exato. No teu caso aí, dirigindo e tal. A TV é muito boa, mas a TV é boa pra você assistir um filme, né? Porque você para ali e assiste. Agora... E o rádio não, você pode fazer diversas atividades. Exatamente, entretenimento, né? Entretenimento é o rádio. Verdade. Mas, meu pastor, agora me conta, e como é que está sendo essa experiência aí apesar de que, né, você já tinha alguma coisa, você já vinha fazendo já alguma coisa e tal, mas agora é uma experiência, queira ou não, é uma experiência diferente, né? Porque você está chegando nas cidades, você para, você ali acampa naquela cidade, vamos dizer assim, não é? E ali você vai lidar com muita gente chegando, pessoas com todos os tipos de problemas, questões e por aí vai, não é? Sim. E eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência aí. Então, a gente tem sido, eu e o irmão Samuel, né, no caso, nós estamos mais diretamente ligados, né, com o caminhão e nas comunidades, nós temos sido recebidos com uma alegria muito grande. Assim, chega a ser contagiante mesmo, sabe? Algumas cidades nós somos recebidos até com caravanas. Outras cidades nós somos recebidos com batedores da polícia que vão na nossa frente com a sirene ligada e o caminhão com a seta ligada e vão entrando na cidade, buzinaço, aquela coisa toda, e as pessoas ficam curiosas, né, para saber o que está acontecendo aí. Sim. E tem sido uma alegria contagiante. E as pessoas depois vêm perguntar, eu falo pessoas não ligadas à igreja, né? Pessoas não crentes, vêm perguntar, o que é isso daí? O que é essa carreta? E a gente explica qual é o propósito, né? Então a gente vê que uma igreja saudável, na vida dos crentes, eles causam realmente impacto na comunidade, onde está, sobre vários aspectos. Né, sem dúvida nenhuma, até o texto de Atos 4:34 nos fala que o aspecto social é importante, lá cita que nenhum necessitado havia entre eles. O 5:14 diz que também aspecto espiritual, e crescia mais e mais a multidão de crentes, e também o físico, né? E afluía muita gente da cidade para junto dessas pessoas. Então tem sido dessa maneira a nossa caminhada nas estradas, nas cidades onde nós chegamos. Tem sido uma alegria contagiante e particularmente para mim, tem sido muito edificante, sabendo que a gente está levando essas ações de compaixão e graça para a comunidade carente, para as pessoas. Muita alegria mesmo, muito, muito edificante para mim, pessoalmente. Sim. E hoje a carreta já passou por quais os estados, pastor? Meu irmão, nós contamos aqui, nós passamos por 15 estados e o Distrito Federal. Sim. Nós saímos de São Paulo, fomos para o Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e agora está no Ceará. Está na cidade, no pátio da PIB, lá em Juazeiro do Norte, no Ceará, porque lá vai ser a base dela para o projeto Novo Sorriso no Sertão. Certo. Então ela está estacionada lá agora e vai ficar até janeiro lá, e quando ela efetivamente vai começar, né, o seu trabalho missionário. Certo. E o senhor vai continuar à frente lá então, tocando a carreta lá por lá? Opa, estamos aí aguardando, vamos ver, né, as tratativas junto às dimensões nacionais, como vai ser os trabalhos para o ano que vem, os projetos. Estamos aí firmes. Sim, certo. E eu, assim, como o senhor falou, o Samuel viaja junto com o senhor, né? O Samuel tá ali junto e tal. Sim. E tem duas curiosidades, né, que eu vou me atrever a falar aqui. A primeira é que o Samuel é recém-casado, né? Sim, sem dúvida. Verdade. E a segunda, assim, é que as esposas, elas não viajam com vocês dentro do caminhão, né?
Mas elas sempre estão, sempre que podem, não sei se se é sempre também, elas estão acompanhando vocês de alguma forma, ou de ônibus, ou até mesmo de avião. Como é que funciona essa retaguarda aí dessas digníssimas? Assim, periodicamente, então, elas se encontram conosco, né? Onde a gente está, já programado também, bem agendado, né? Sim. No meu caso, por exemplo, a minha esposa se encontrou comigo no Rio de Janeiro, tá? E nós ficamos até todo o trajeto para o Espírito Santo. Da mesma maneira, também a irmã Ariane, né? Esposa do pastor, do irmão Samuel, também acompanhou. Como que, às vezes, ia eu e minha esposa na cabine do caminhão, e o Samuel e a esposa, às vezes com um promotor de missões, num carro, ou até mesmo junto com a doutora Germana, a irmã Germana, o pastor André, né, que são dentistas do Novo Sorriso da Amazônia, que acompanhou por vários dias também a carreta. Sim. Então, geralmente vão de carro. Aconteceu um outro fato de elas irem de ônibus, tá? de uma cidade até encontrarmos em outra. E eu e o Samuel, então, na cabine do caminhão. Porque na cabine do caminhão só pode viajar 2 pessoas, por lei, né? Então, mas nós conseguimos conciliar muito bem essa questão. Então, não teve nenhum tipo de problema assim, com relação a isso. Maravilha. E até porque também, assim, até para as pessoas entenderem, né, que os missionários têm uma vida normal, né? E sim, no caso do sem senhor, dúvida nenhuma. No caso do senhor que está aí viajando o Brasil todo, né? Então, assim, não seria justo nem para o senhor e muito menos para o Samuel, que é um moço que acabou de casar, né? Sim, é verdade, realmente. Não seria justo lá, ficar 1 ano no sertão e a esposa aqui do outro lado, né? Correspondendo por carta. Como, não dá certo, não. Não tem como, né? Não tem como. Verdade, agora, pastor, assim, o que é que o senhor... Eu sempre faço essa pergunta para os missionários e eu vou adaptar aqui ao senhor. O que que o senhor enxerga hoje como maior dificuldade, né? Quando o senhor chega nessas cidades, nas cidades grandes, nas cidades pequenas, o que que você enxerga hoje com maior dificuldade até para que possa esse projeto acontecer de uma forma mais abrangente, com mais sucesso? O que você enxerga como dificuldade nisso aí? Eu vejo assim, a questão do pensamento secular tem sido uma das maiores armas que o inimigo tem utilizado em sua guerra contra a expansão do reino de Deus. Sim. Falar do mundo é falar de toda uma estrutura, né, que submete os homens à escravidão da sociedade. Então, e o chamado de Deus para o cristão é compartilhar a sua própria missão no mundo. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos que primeiro ele enviou seu filho, Deus enviou seu filho, então enviou o Espírito Santo e agora envia a sua igreja, que somos nós. E esse deve ser o alvo de todo cristão, ver o reino de Deus ser implantado no coração cada vez mais de pessoas. E a gente sabe bem que o Espírito Santo é o responsável pelo crescimento natural da igreja, pela expansão do evangelho, além das fronteiras, promove a comunhão, dá significado ao culto, estimula, ouve, responde às orações. Então eu vejo, de certa maneira, assim, o pensamento secular tem sido uma das armas que o inimigo tem usado. E isso tem sido marcante também, infelizmente, na vida de muitos cristãos, né? E a realização da obra missionária não é algo que como que eu posso dizer, que se deve fundamentar e confiar apenas na capacidade humana ou em planejamentos estratégicos. Não pode ser de maneira nenhuma desassociado do poder da direção do Espírito. Então eu vejo qualquer tentativa de cumprir a missão sem a direção de Deus resultará em fracasso e frustração. Então é algo muito sério mesmo. E eu vejo assim, esse pensamento tem sido um dos empecilhos, esse pensamento secular. A gente vê a introdução de muitas coisas do mundo dentro da igreja. É uma maneira que eu vejo assim de dificultar. Porque nós temos que fazer a diferença, sem dúvida nenhuma, né, no mundo, né, ao orientar os seus discípulos para a grande comissão. Jesus deixou bem claro que sem o poder do Espírito e sem um discipulado sério,
a responsabilidade, o privilégio que nós temos de ser testemunhas do Senhor. Então, isso deve ser o motivo. Mas essa parte secular que está sendo introduzida na igreja, de certa maneira, está deixando um pouco a desejar com relação a missões. Sabe, meu irmão, às vezes eu chego, converso com os nossos irmãos nas nossas igrejas, por onde nós temos passado, e eu tenho percebido assim que com a presença dessa carreta, eles vendo realmente o que está acontecendo com relação à Junta de Missões Nacionais, para onde está indo essas ofertas, eu vejo que está havendo um novo despertamento com relação a missões, principalmente com relação a missões nacionais. E isso é muito bom, porque às vezes nós ficamos pensando onde está sendo investido esse dinheiro. Muitos questionam até, mas será que é necessário tudo isso? Sem dúvida nenhuma, nós devemos usar todos os meios para poder alcançar as pessoas. Então tem sido muito gratificante nesse sentido, meu irmão. Nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos deu de ir. E isso tem despertado, e nós não podemos de modo nenhum, jamais, deixar apagar dos nossos corações essa chama missionária. Nós somos conhecidos no mundo todo como o povo missionário, e nós não podemos deixar perder essa chama. Infelizmente, nós sabemos que nos últimos dias tem se perdido um pouco essa chama missionária. Então, eu creio que esse talvez seja um pouco dessas dificuldades que nós encontramos, essa perda dessa chama missionária e a influência, né, secular dentro das igrejas e na vida de muitos irmãos. Maravilha. O senhor falou ainda há pouco que as pessoas festejam, né, quando a carreta está chegando aí nas cidades e tal, e a gente vê inclusive um pouco, isso respinga aqui na rádio, porque quando a carreta, ou todo lugar que o senhor chegava, que a carreta chegava, né, a gente vê aqui os ouvintes, né, sempre os nossos ouvintes postando foto e aquela euforia toda, né, aquela alegria, aquele negócio e tal, e algumas delas inclusive até testemunhando que se emocionavam quando viram a carreta, porque elas ajudaram no propósito da carreta. Verdade. E eu lembro que aqui, quando vocês estavam aqui no Distrito Federal, eu conheci uma senhorinha que... Uma senhora que é ali da própria, acho que ela é da Ceilândia mesmo, né? E uma coisa que foi bem emocionante, ela chamou os pastores e chamou aí, e eu estava, por um acaso eu estava perto também e tal, e ela pegou e mostrou, foi lá e foi mostrar o parafuso da roda. Ela falou, esse parafuso aqui foi eu que coloquei. Amém. Eu que comprei e tal, né? E ela feliz da vida, que ela falou que ela fez, acho que foi biscoitos, se não me falha a memória, biscoitos, ela fez milhares de biscoitos, doando, né? Doando milhares de biscoitos para poder juntar dinheiro e enviar, né, para a Junta de Missões e tal, quando estava-se aí no propósito de comprar a carreta. E ela estava lá muito empolgada e tal. Aí eu queria que o senhor contasse, o senhor já falou aí, né, que essa é uma das experiências bacanas, que tem até batedor da polícia quando você chega e tal. Mas eu queria que o senhor falasse para a gente também, pastor, as experiências, assim, o senhor já teve, né, das pessoas que são atendidas, né, que foram atendidas pela carreta, né? A gente vê, nós temos aqui, não sei se o senhor já ouviu, nós temos aqui nas nossas chamadinhas comerciais aqui e tal, no nosso intervalo, a gente está rodando aqui, de vez em quando, a gente roda a história de um rapaz que arrancou o dente com um alicate. Com um alicate. Isso e tal. Então, e aí agora ele encontra-se com uma carreta chegando com dentistas, com profissionais da área da saúde e tal. E, enfim, são experiências. Eu queria que o senhor contasse para nós aí, né, as experiências, como é que o senhor está vendo essas pessoas também que estão sendo atendidas aí pela carreta. Olha, muitas experiências assim bem gratificantes. Algumas, eu posso citar uma, por exemplo, de uma senhora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Sim. Nós estávamos com uma carreta estacionada numa praça e eu estava do outro lado da calçada e essa senhora estava passando e perguntou para mim o que tem naquela carreta ali. Eu expliquei para ela, né, o propósito.
Aí eu falei, lá tem atendimento dentário, tem atendimento médico. Aí ela disse para mim, mas atende qualquer pessoa? Eu falei, sim, qualquer pessoa pode chegar ali e é atendida. E ela falou, precisa da carteirinha do SUS? Eu falei, não, minha senhora, não precisa nada, não. A senhora só chega, dá o nome e a senhora vai ser atendida. Ela falou, não, porque faz mais ou menos um mês que eu estou tentando marcar uma consulta e não consigo. Meu Deus. E aí ela, imediatamente, ela foi até a carreta, ela foi atendida por um médico, inclusive, de Campo Grande. O médico fez toda a consulta, encaminhou ela para fazer exames, sabe? Fez encaminhamento de exame, por ele ser de Campo Grande, então ele tem esse acesso, né? Sim. Para ela poder fazer os exames, receitou os remédios, ela já saiu dali com o remédio na mão. Essa mulher só faltou virar umas cambalhotas de tanta alegria de ter sido atendida. Meu Deus. Então, uma experiência, assim, muito marcante para nós, sabe? E muitas outras experiências também de pessoas que estavam há vários dias esperando na fila para ser atendida, sabe? E uma das coisas muito, muito interessantes que aconteceu foi em Picos, no Piauí. Foi a última parte dessa primeira apresentação da carreta. Sim. A última cidade que nós estivemos foi em Picos, essa semana no Piauí. Nós ficamos 2 dias em Picos, sabe? Nesses 2 dias, sabe quantas pessoas foram atendidas nesses 2 dias? Sim. 530 atendimentos. 530 atendimentos em 2 dias. Odontológico, médico, ortopedista, urologista, pediatria, fisioterapia, questões de direito, né, advogado, maquiagem, até as mulheres saíam maquiadas desse trabalho, corte de cabelo, sabe, foi muitas pessoas mesmo, e a gente via aquelas pessoas ali sendo atendidas com amor, com carinho. Muitas saíram dali testemunhando, que coisa linda, que coisa maravilhosa. À noite estavam presentes no culto, então a gente vê que realmente o propósito foi alcançado, está sendo alcançado. Poderia testemunhar muitas outras situações, esse caso mesmo desse rapaz que precisou arrancar com alicate, ele foi lá, fez o tratamento do dente, sabe? Poxa, ele saiu com uma alegria assim, muito grande, ele foi até por último a ser atendido. Ele chegou lá, já tinha sido encerrado as inscrições para atendimento daquele dia, né? Sim. Mas ele ficou esperando, insistindo, e ele foi o último a ser atendido e saiu dali com uma alegria muito grande. Maravilha. Assim, sabe, e a gente vê a alegria das pessoas não crentes. Com relação a nós, eu falo particularmente eu e o irmão Samuel, uma das coisas, isso com relação já aos nossos irmãos, tá? Uma coisa que nos impactou muito, nós estávamos aí em Goiânia, certo. E nós estávamos indo para Brasília, e aí no meio do caminho, numa cidade que tem aí no meio, me fugiu agora, lá a cidade daquele homem lá que foi preso, aquele espírito que tinha lá, me fugiu agora. Abadiânia? Isso, Abadiânia, isso, meu, Abadiânia. E foi uma coisa tão impactante para nós, era mais ou menos meia-noite, os irmãos estavam na beira da pista, com uma mesa posta, com café da manhã, com cuscuz, com pão de queijo, com tudo que a gente tem direito. E ficaram todos com os celulares, esperando a carreta passar pela estrada, né? Com os celulares piscando, né, a luz, e parou ali, e a gente teve que parar e tomar esse café com a mesa posta na beira da pista. Foi algo muito impactante para nós, que a gente vê assim, o carinho, né, e o amor das igrejas para com esse trabalho também. Inclusive, eles estavam aqui, né? E o pastor William Santos, da rádio. Isso, verdade. Ele estava junto. Me contou essa história toda aí, né? Eles falaram, me apresentou o pastor que fez a proeza também. Isso, o pastor Fabrício estava junto também. Isso, pastor Fabrício, foi pastor William. Impactante para nós. Muito, muito, muito interessante, né? Pastor, aí assim, quando o senhor, por exemplo, o senhor viajando, né, na carreta, né, durante pelas cidades e tal, e nas estradas, o que o povo fala, assim? Eu tenho a curiosidade, né, por exemplo, o senhor já trabalhou como caminhoneiro, já teve essa experiência, né, de estar aí rodando e tal, mas assim, e agora nessa carreta porque onde ela chega, ela chama atenção, né?
E agora, o que quando o senhor para nos postos, nos lugares assim, o que as pessoas falam, né? Eu tenho essa curiosidade também. Tem causado um impacto tremendo nas estradas. Nós estávamos numa estrada e tinha uma pessoa que estava ultrapassando a carreta. E duas pessoas, uma dirigindo e outra no carona, né? E eu estava ultrapassando a carreta. Quando eles chegaram no meio da carreta, eles desacelerou o carro e foi para trás da carreta novamente. Eu fiquei olhando assim, né, pelo retrovisor, e aí ele foi e começou a filmar desde a traseira da carreta e foi filmando a lateral toda, buzinou e foi embora. Sim. Então, chama a atenção, né? Sim. Um outro caso também que aconteceu foi que uma pessoa nos ultrapassou e acelerou e subiu. Aí quando eu olho lá na frente, ele tinha estacionado o carro na beira da pista, no acostamento, subiu num viaduto e passou filmando a carreta de cima do viaduto, passando, dando tchauzinho. Assim, a própria carreta em si, ela já é uma missionária, ela já está transmitindo a mensagem que Jesus Cristo é o único Salvador, que Jesus Cristo é a única esperança, e as pessoas, então, ela mesma está fazendo o trabalho missionário dela, e chama muito a atenção mesmo, né? Legal. Tem chamado muita atenção. Inclusive, nós paramos em posto de combustível, às vezes algum caminhoneiro vem perguntar o que é essa carreta e tal, e a gente tem falado, né, do propósito, tem orado com esses caminhoneiros. Sim. Então, é muito impactante mesmo, muito impactante, sem dúvida nenhuma, nas estradas, nos postos de combustível, sem dúvida. Maravilha. E, pastor, aí assim, onde a carreta chega, claro, vocês fazem depois dos atendimentos, sempre tem os cultos, né? Os cultos à noite e tal. E eu acredito que as pessoas também devem ficar, né, principalmente quando você chega no interior, assim, porque nós aqui já ficamos, né? A gente que tem o costume de ver talvez as coisas mais modernas e tal, mas assim, tem gente que mora naquelas cidadezinhas pequenininhas e de repente chega esse Transformers lá que começa a sair tudo de dentro dela e tal. Como é que vocês têm visto, por exemplo, nos cultos à noite, quais as experiências que vocês têm tido também com essas pessoas aí? Principalmente nas comunidades menores, é uma novidade, né? Sim. Todo lugar é uma novidade, mas nas comunidades menores, quase não tem acesso a essas, né, a esse trabalho social e espiritual também. A gente percebe que eles sentem algo diferente. Porque, queira ou não, irmãos, a gente sabe muito bem, a mídia, de uma certa maneira, deturpa um pouco por questão das igrejas evangélicas, por alguns testemunhos não muito bons, né? Não vou citar nome, nem denominação, nada, e acha que todas as igrejas evangélicas são iguais, explorar as pessoas ou qualquer coisa nesse sentido. E quando essas pessoas chegam e vê esse trabalho sendo feito através dos batistas, através da Junta de Missões, eles passam a ver algo diferente. Eles passam realmente a sentir aquilo que o Senhor Jesus mesmo nos ensinou, de poder ajudar as pessoas. Isso em todos os lugares que nós passamos. E quando fazemos um convite para participar no culto à noite, essas pessoas vêm com o coração alegre, ficam ouvindo as mensagens. Muitas decisões ao lado de Cristo, pessoas tomaram essas decisões. Não posso precisar agora um número exato, mas muitas pessoas tomaram a decisão ao lado de Cristo, foram feito evangelismo dessas pessoas, alguns estudos nos lares dessas pessoas. Pastor, essa é uma coisa assim que mudou muito, sabe? Mudou muito na cidade onde nós passamos, essa visão com relação à igreja evangélica em si, e de maneira muito positiva. Sim. E como que vai ser agora, depois da virada de ano? Vai continuar na mesma toada, assim? Ou tem alguma coisa diferente? Ou como é que vai ser? Vai continuar, vai ficar viajando o ano todo mesmo? Vai indo de comunidade em comunidade aí no sertão nordestino? Como é que vai ser a programação da carreta? Sim, ela já tem uma agenda própria, ela já está preparada uma agenda para o ano todo. Certo. Tá? Não vai ser tanto, como que eu posso dizer, uma corrida, né? Uma correria como foi agora. Sim. Porque nesse primeiro momento foi uma apresentação, mostrar o projeto. Certo. A partir do ano que vem, ela vai participar das comunidades realmente no sertão.
efetivamente no sertão do Nordeste. As comunidades pequenas, comunidades carentes. Então vai ter lugares que ela vai ficar 3 dias, vai ter lugares que ela vai ficar uma semana, então aí vai ter condições de se fazer um trabalho melhor dentro de toda a comunidade, sem aquela coisa de chegar de manhã e à noite ter que sair, à tarde não. Então ela vai ficar, às vezes, alguns dias em determinadas comunidades, fazendo esse trabalho social e, ao mesmo tempo, também os grupos de missionários, os radicais e os missionários voluntários vão estar também durante a noite trabalhando com essas pessoas, visitando, trabalhando com as mulheres, com os homens, com os jovens, com adolescentes. Então já tem toda uma agenda pronta, só que com mais tempo, né, em cada localidade. Certo. E, pastor, aí assim, vocês então já tem toda essa programação, né? Sim, já tem toda a agenda pronta. Isso, que já tem toda essa programação. Agora sim, e uma outra coisa também, que o senhor já até falou aí um pouco, as pessoas que têm sido impactadas, né, com a presença da carreta e de repente um mega evento acontecendo, porque, como o senhor falou, alguns missionários estão ali no suporte e às vezes acontece os evangelismos e tal, que agora eu acredito que vai, né, acabou a correria, então agora vocês vão fazer o trabalho que é para ser feito, né, de uma forma mais tranquila e tal, com ações evangelísticas, ações missionárias também dos radicais que vão estar dando suporte e tal. Enfim, onde vocês chegarem vai ter muita gente para estar trabalhando e tal. Mas mesmo nesta apresentação, eu acredito que nos cultos à noite e tal, pessoas já têm ali se entregue a Jesus, não é verdade? Sim, sem dúvida. Várias pessoas já entregaram suas vidas a Cristo. E toda a mensagem nossa, a mensagem nos cultos é uma mensagem realmente evangelística. Sim. Que há uma solução para a vida do ser humano. Há uma esperança para as pessoas que andam desesperançadas, andam desanimadas. E essa mensagem está sendo muito bem assimilada pelas comunidades, pelas pessoas, né? Certo. Vocês já tiveram alguma, vamos chamar de boicote, alguma retaliação em algum lugar que vocês já chegaram? Olha, teve um lugar, uma pessoa, não sei se é por causa da cor das carretas e da carreta, sim, e ela tem um fundo com a bandeira do Brasil, né? Sim. E nós passamos numa cidade e uma jovem, ela passou filmando a carreta. Nem sei se eu devo até falar isso, mas talvez por causa da cor da carreta, achando que é coisa de governo e tal, sim, ela nos chamou de fascista, tanto filmando, e falou, seus fascistas, não sei o que, coisa, sabe, alguma coisa assim. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Se parasse e voltasse lá e perguntasse para ela, minha filha, o que é fascismo? O que é fascista, né? O que é fascismo? O que é fascista? Exato, é uma coisa assim, caso isolado. Sim, eu creio que esse foi a única situação. A diversidade, a aversão, vamos dizer assim, né, com relação a isso. Quando vocês chegaram, são pessoas que, né? Nas cidades que vocês chegaram, nunca tiveram nenhuma dificuldade, tal, autoridade, essas pessoas querendo colocar dificuldade, dizendo que a carreta não pode ficar, não pode estacionar, não pode atuar, nunca tiveram isso? Não, isso nós tivemos, em algumas cidades nós tivemos sim, né? Sim. Cidades que a gente estava preparado para fazer atendimento, mas não pôde, só pôde apresentar a carreta, né? É mesmo? Mas foi isso, só a apresentação da carreta sem fazer o tratamento médico, odontológico, né? Porque como que eu posso dizer? O corporativismo, podemos dizer assim, da localidade, porque se começar a atender ali as pessoas, os dentistas da cidade ficam meio, né, achando que está tirando os clientes deles, alguma coisa assim. Então houve, de certa maneira, também alguns empecilhos nesse sentido. Muito pouco, tá? Muito pouco. Mas houve sim, tá? Meu Deus. Mas só isso também. Com relação a estar nas cidades em si, não tivemos nenhum impedimento. Às vezes, em determinados locais onde a igreja queria fazer o evento, não poderia utilizar o espaço, né? Mas a cidade providenciava um outro local onde as ruas eram fechadas, sabe? Especificamente para a carreta, tá? Poucos empecilhos, impedimentos, mas teve sim. É engraçado, né? Porque assim, você vê, há uma coisa que tem um propósito de abençoar, de ajudar, né? De ajudar pessoas e tal. Foi criado para isso.
E mesmo Sim. assim existe a tal da burocracia, né? A tal enfim. Mas assim, a gente sabe que verdade. isso também tem um pouco de peso no mundo espiritual, né? De Sim, alguma forma, sem dúvida nenhuma. sabe que de alguma forma é um pouco de retaliação mesmo, né? Sim. E pastor, Porque, pode assim, falar. desculpa. Não, pode falar, pode falar. Até eu tenho comentado com os irmãos nas igrejas, até foi bom você ter tocado nesse assunto, porque as pessoas precisam entender que nós estamos numa guerra espiritual. Né? Nós estamos levando luz para as trevas e é necessário realmente muita oração. Né? A oração é a arma mais poderosa que nós temos, é a oração. Nós vencemos todas as batalhas com oração. E sem dúvida nenhuma, então acontece isso mesmo, né? É a luz indo para as trevas, é um mundo espiritual. Sim, pastor. Não, tranquilo. Eu queria que o senhor falasse para nós também, pastor, assim, dentro dessas tuas viagens, se o senhor lembrar aí, o que o senhor achou de curioso? Quais as curiosidades dentro desta viagem? Curiosidades de pessoas, de povos, de cidades, de língua, de comida também, né? Coisas que, né? Se bem que o senhor já é uma pessoa viajada, mas assim, eu queria que o senhor passasse para nós o que o senhor enxergou como algo, como curioso dentro destas viagens. São muitas coisas que a gente poderia citar, mesmo como você disse, a própria alimentação, por exemplo, né? Sim. Tem suas regionalidades, tem suas características próprias, e a gente vai se adaptando aos poucos, né? A gente vai conseguindo se adaptar a isso. Muitas coisas também. Né? Missionário. Tem uma frase bem marcante no meio missionário que é assim, que determinadas coisas são feitas para milionários e para missionários. Né? Então, nós, por exemplo, às vezes alguma igreja reservou para nós assim, hotel luxuosíssimo, sabe? Meu Deus. Então, só milionários para poder, mas os missionários estavam ali também. Então, assim, algumas coisas para ver o cuidado que eles tiveram conosco, né? Sim. Então, algumas curiosidades, assim, mais regionalismo mesmo, a questão da linguagem, né? Às vezes a pessoa vinha conversar comigo, principalmente no Nordeste, né? Quando eu percebia a maneira de eu me expressar, oxe, você é de onde? Tu é de onde? Não sei. Então, já perceberam, já, né? Então, a pronúncia da gente é diferente. Sim. Mas é muito, muito bacana, muito bom. A questão do regionalismo mesmo, a linguagem, a alimentação, sabe? É bem característico de cada lugar, e isso também a gente vai assimilando, porque eu tenho uma visão assim, meu irmão, de que quando você quer atingir um grupo de pessoas, você tem que se identificar ao máximo com elas, né? Sem dúvida nenhuma. Você quer fazer missões, você quer atingir um grupo de pessoas, você tem que se identificar ao máximo com esse grupo de pessoas que querem ser alcançadas. Então, eu tentei ainda arranhar um pouquinho no nordestinês ali, foi difícil, mas a gente vai tentando se adaptar, né? Mas foi muito bom, assim. Maravilha. E a gente sabe também, né, que assim, o povo no Nordeste, pelo menos assim, no interior mesmo e tal, eles são muito receptivos, né? E assim, e são muito, eu posso chamar até de ingênuos, né? No sentido do mundo em que vivemos hoje, né? Sim. E assim, eles não veem maldade em ninguém. Se tiver aqui como dizia a sogra da minha esposa, a sogra da minha esposa é minha mãe, né? A avó da minha esposa, a avó da minha esposa, ela falava taquinho, ela era paraibana, e ela falava taquinho, né? Você quer um taquinho de alguma coisa e tal, né? Um taquinho de doce, taquinho de rapadura, um taquinho de não sei o quê. Então, assim, o pouquinho que eles têm, meu irmão, você pode ter certeza, você vai chegar lá e você vai ter... eles vão estar compartilhando mesmo ali, dividindo, sem nenhum problema, e a pessoa estranha vai entrar dentro da casa dele, se for o caso até dorme. Sim. Né? E sem eles dúvida. Não estão nem aí, melhor, nem pensam, né, que o cara teria a capacidade de fazer alguma coisa, ou de fazer um mal, alguma coisa nesse sentido, coisa que a gente vê que hoje é possível acontecer, né? Sim, olha, uma das coisas, foi bom você ter lembrado também, uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim,
falando com relação ao povo mais simples, o povo nordestino mesmo, o sertanejo, são muito prestativos. Olha, eu fiquei impressionado, são prestativos demais, eles querem fazer, sabe, às vezes até nem estão em condições de fazer algo, mas eles querem fazer, eles querem de alguma maneira demonstrar uma gratidão, demonstrar que eles têm condições também de fazer algo. Olha, poucos lugares assim, e regiões do Brasil que eu conheço todo o país, né? Como no Nordeste, é uma coisa impressionante, como é um povo prestativo, demais mesmo. Sim. A nossa querida amiga Leuda Brasil, ela é maranhense, né? Lá de Imperatriz e mora no Pará. Ela é de Imperatriz do Maranhão e mora no Pará. Aí ela já se manifestou aqui. Nordestino é um povo acolhedor. Opa, demais. Como diz o mineiro, demais da conta, uai. Demais da conta, né? E com isso também o senhor vai assimilando os sotaques de todo mundo, né? Porque cada lugar que o senhor chega tem um sotaque diferente, né? Eu estava até treinando uma pregação meio nordestinês, vamos dizer assim, né? Foi como que o pastor do Nordeste prega, né? Eu comecei a ensaiar algumas coisas, vou até passar por mão só para a gente descontrair um pouco, né? Sim. Um pastor lá do sertão, ele vai pregar, ele fala mais ou menos assim: Jesus nos ensinou que nós não vivesse a vida aqui só para o passar, que nós evitasse o mau desejo e o coração nós profiasse, para ser mais branco que o capucho do algodão, que não juntasse, dividisse, nem negasse a quem pedisse, nosso amor, nossos bens, nossos terem, nosso perdão. Só assim nós vamos ver a face augusta do que habita os altos céus, o puro, manso, justo e compassivo, Senhor de mortos e vivos, que haverá de voltar, quando essa terra pecadora, mergulhada em transgressão, tivesse cheia de violência, de mentira, de rapina e de ladrão. E por aí vai. Pode pegar o diploma de nordestês que já foi aprovado, irmão. Se eu falando, ninguém disse que não é o nordestino. Opa! Hoje, o nordestino raiz, né? É o raiz mesmo. Que legal. Eu acho bacana demais. Rapaz, a minha sogra, ela é paraibana, né? Então, assim, e ela já mora em Brasília há 40 anos, mas ela nunca perdeu o sotaque. Melhorou muito, assim, no sentido... ela deixou, né? Melhorou nada, deixou um pouco o sotaque, né? Um pouquinho. Sim. Mas assim, mas ela até hoje, cara, ela tem uma irmã dela que eles puxam mesmo assim o nordestino. É raiz, né? Mesmo, né? É raiz, não tem jeito, ela não abandona, né? E eu acho isso muito, muito, muito bacana. Pastor, o senhor a gente falou agora sobre pessoas, né, que as pessoas têm o coração muito aberto e aí no Nordeste e tal, e me veio também aqui uma outra curiosidade. E na questão de segurança, pastor, porque assim, vocês viajam, vocês dormem, normalmente vocês dormem na carreta, ou em hotel, como é que vocês fazem? Quando vocês estão no meio da viagem, como é que vocês fazem nessa questão para poder estar junto ali, né? Porque eu acho que vocês têm que estar todo o tempo perto da carreta, né? Quando vocês estão no meio da estrada, né? Sim. Quando nós estamos em trânsito, tá? Nós procuramos geralmente um posto de combustível onde tem uma pousada ou um hotel. Certo. Então, aí a gente reveza. Um dorme na carreta, tá? Que ela tem uma cama também, né? Sim. E o outro dorme no hotel. Sim. E assim a gente vai revezando. Isso quando nós estamos em trânsito. Certo. Quando nós estamos já no local onde vai ter os trabalhos, as igrejas geralmente nos reservam um hotel para nós dois, ou na própria igreja, ou na casa de algum irmão, tá? Então e aí eles mesmos colocam segurança, os próprios irmãos fazem a segurança durante a noite da carreta, para a gente poder descansar, né? Então tem sido dessa maneira, tá? Os irmãos fazem segurança. Às vezes teve casos de igreja que contratou equipe de segurança mesmo para passar a noite toda ao redor da carreta, para que não haja nenhum tipo de pichação na carreta ou qualquer coisa assim, né? Mas de maneira assim nós andamos muito seguros, sabe? Não tivemos nenhum problema. A própria polícia rodoviária nas estradas, nós somos parados 3 vezes apenas na estrada. Mas fomos parados assim, não para questão de verificação de documentos, né? Nada, que chamou a atenção dos policiais rodoviários. O que é isso, né? O que é essa que vocês estão fazendo?
Então, de certa maneira, nós andamos bem tranquilo, bem seguro, não houve nenhum tipo de problema assim de insegurança, nada. Sim. E o senhor falou de algo que é bem interessante mesmo, senão as pessoas acabam achando que é alguma coisa política, né? E Sim, de fato exato. vai querer fazer mesmo algum vandalismo, algum dano à carreta, né, e tal. E de fato tem que estar mesmo bem ligado o bom seria se todo lugar que chegasse tivesse mesmo uma equipe de segurança profissional, né, para estar cuidando e tal. Mas enfim, a gente sabe que também tem os anjos do Senhor que estão guardando, né? Sem dúvida. Com certeza estão guardando. Graças a Deus por isso, né? Amém, amém. Mas é isso. Meu pastor, o senhor tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar nesse bate-papo aqui? Mais alguma curiosidade, alguma coisa que o senhor lembra em relação às viagens que o senhor está fazendo? Né? Inclusive com as suas... Pronto, tá aí uma pergunta que eu gostaria de saber, né? Que acho que eu tenho muita gente também que tem a curiosidade. E as suas senhoras, né? No caso, a sua esposa, a esposa do pastor Samuel, como que elas, quando elas chegam nesses lugares e tal, como que elas atuam aí? Como é que elas... porque assim, elas vão encontrar com vocês, mas acredito que vocês devem ficar juntos mesmo só à noite no hotel, né? Porque durante o dia tem que estar ali sempre perto ali da carreta e tal. Ou seja, para elas é um passeio entre aspas, mas é mais missões do que passeio também para as esposas, né? É mais missões mesmo, tá? Inclusive minha esposa é enfermeira. Olha só. Ela então ajudava nessa questão dos atendimentos médicos. Então tem essa parte também do trabalho social e ao mesmo tempo missionário. E da mesma maneira a irmã Ariane também, né? Os dentistas passaram algumas instruções de como mexer com os equipamentos odontológicos, questão de esterilização, higiene, essas coisas todas. Então, elas também ali no dia a dia, junto, trabalhando, né? Fazendo o trabalho missionário mesmo, né? E fazendo também o evangelismo, saindo nas ruas, distribuindo, né, folhetos, enfim. Ou seja, não tem trabalho missionário mesmo. Não tem vida mole, elas não são turistas na cidade não, né? Quando elas chegam, elas vão para a obra mesmo, né? Da obra mesmo, e trabalham muito, não é pouco trabalho não. Legal, talvez as pessoas acham assim, poxa, que legal, né, para as esposas, porque aí elas entram no jatinho particular e vão e pousam lá onde os nossos missionários estão, né, e tal, e não é nada disso, né? Não, elas vão para trabalhar e pega no pesado mesmo, é o dia todo. Quando chega de noite, nós vamos pro hotel, tá todo mundo cansado, é assim mesmo. Maravilha. Olha só, pastor, o ouvinte nosso, o Edmilson José de Santana, esse é o sobrenome dele, né? Agora ele é lá de Nazaré da Mata, em Pernambuco. E bênção. A foto dele de perfil aqui, né, é exatamente a carreta, né? Ele tá aqui, tirou uma foto aqui, tá parecendo um cantor sertanejo aqui perto da carreta, entendeu? E tá aqui todo e mandando abraço aqui pro senhor, né? E agradecendo aí a Deus, né, pela entrevista e tal, pelo bate-papo e pela sua vida também, né? Então assim, o povo tá se manifestando, o pessoal de Mossoró também aqui já se manifestando. Já tem outros aqui que já estão pedindo para que o senhor vá para Macaé, né? Que a carreta tem que ir para Macaé, no Rio de Janeiro. Então agora só a outra carreta agora, né? Só a carreta que vai ficar aqui no... Porque essa aí eu acho que não sai mais do Nordeste, não, né? É só no Nordeste mesmo agora. Foi projetada para isso, né? Pro sertão do Nordeste mesmo. Sim. Né? Ela vai ficar só lá mesmo, né, pastor? Ela vai ficar só lá. Ela talvez vai vir agora só para a Assembleia da Convenção, que vai ser em Vitória, no Espírito Santo. Mas ela vem apenas para essa apresentação, tá? E ela regressa para o Nordeste. Vem direto para isso mesmo, né? Não vai passar em isso, ela vai vir direto para isso, para passar na Assembleia da Convenção, que vai ser em Vitória. Acho que de 10 a 16 de janeiro, se eu não me engano. Sim. Isso. E aí não vai parar em lugar nenhum e tal, ela vem direto para isso e não, volta, vai embora pro Nordeste, vem para cá, para Vitória e já volta pro sertão mesmo. Sim. Mas já vai para Bahia, para a região de Feira. Sim, mas tem um sonho, né? Tem um sonho da Junta de Missões aí, que é em cada região ter uma carreta dessa, né? E essa é a primeira, Deus, sem dúvida, né? E eu creio que em nome de Jesus as demais vão acontecer em breve, né? E em breve vão acontecer, porque agora as pessoas estão entendendo o propósito
né? Sim, sem dúvida. E estão tendo resposta, a carreta está trazendo resposta, Sim. né? Porque, como o senhor, um pouquinho que a gente conversou aqui, o senhor já falou de diversas experiências, né, que vocês tiveram, isso fora as experiências de estrada, né? Eu conversando com o pastor Fabrício, ele falou, olha, o pastor Paulo, ele é um evangelista nato. Então, assim, ele tá quando eles param nos postos, né? Então, ele normalmente aborda os motoristas, ele já tem o traquejo dos motoristas mesmo, então ele aborda, ele já prega, ele já fala e tal. Então, assim, a missão, né, na estrada não para, né? Então, assim, e ainda mais quando chega nas cidades, né? Sem dúvida nenhuma. E nós distribuímos, né, para os caminhoneiros, para as pessoas nos postos de combustível, nas praças de pedágio, o Evangelho de João, né? Antes isso, não tinha isso mesmo. Isso, no primeiro mês não tinha aquele livre acesso da carreta, passar nos pedágios, nós tínhamos que parar nos guichês, né? Sim. E cada pessoa que estava atendendo ali, recebendo ali né, o pedágio, nós entregávamos um Evangelho de João. Então ela vai fazendo o evangelismo também, naturalmente, a carreta, né? Sim. Alcançando outras pessoas que vivem da estrada, que vivem na estrada, que estão na estrada também. Além das localidades, né, dos essenciais nas localidades. Maravilha. Que bom. Meu pastor, eu estou muito grato em poder ter esse tempo aqui com o senhor. A gente agradece muito a disponibilidade, né? O senhor acabou de chegar de viagem e o William, Romeu, esse povo aí já fica botando o senhor para trabalhar, né? Então... Não é assim. Mas assim, glória a Deus, né? Porque o senhor está aí com mais experiências, né? Aí na sua mala missionária, e isso é muito bacana, né? E a gente quer muito agradecer ao senhor, agradecer à esposa aí, que inclusive liberou para essa entrevista, que mal o homem chega em casa e o povo já está aí tomando tempo. Mas assim, que bom. E o senhor fica à vontade, se eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa, mais alguma curiosidade, alguma informação em relação à carreta, a essas viagens, a agenda, alguma coisa que o senhor lembrar aí, fique à vontade. Ok. Eu que sou grato a Deus, né, por tão grande oportunidade que vocês estão me dando nesta manhã, de poder testemunhar um pouco do que é esse trabalho missionário, do que é a carreta do sertão. Eu sou muito grato a Deus e obrigado a todos os irmãos, todas as pessoas que estão em sintonia agora na Rede 316. Um grande abraço, Deus abençoe vocês de modo muito especial. Tá? E só para terminar, só assim, concluindo, quando nós lidamos com o processo missionário, que é vocação, preparo, envio e sustento, muitas vezes nós esbarramos em obstáculos, né, alguns obstáculos logo no início. Isso acontece muito provavelmente devido a barreiras que nós mesmos criamos. Mas quando nós lemos as biografias de grandes homens e mulheres de Deus que dedicaram suas vidas ao Senhor em missões, nós vamos ver que não existe nenhum super missionário, nenhum super homem, nenhuma super mulher. Diante dos registros históricos, de testemunhos, de tudo que nós encontramos, nós pensamos logo numa pessoa madura, solidamente espiritual, sem medo, sem dúvida, e até mesmo sem pecado, mas não é bem assim, né? A verdade é que esses super missionários, eles não existem, só existem na nossa imaginação. Sim. Então, por isso, os missionários precisam ser bem preparados, espiritual e emocionalmente, para enfrentar essas situações, porque nós somos iguais a todo mundo, não temos diferença nenhuma, qualquer Sim. pessoa, qualquer ser humano. Lógico, temos uma diferença de que o Senhor está nos sustentando, nos alimentando espiritualmente, principalmente Sim. espiritualmente, para enfrentarmos essa batalha, essa guerra espiritual. Então, por isso, nós queremos deixar isso para os irmãos, tá? Nós também sentimos alguns temores, nós sentimos algumas dúvidas, sabe? Às vezes nós sentimos em algum momento de dificuldade, mas tudo isso vem superado pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. E quando eu olho assim alguma pessoa, quando nós fazemos os apelos e algum jovem, principalmente um jovem, qualquer idade, enfim, que se levante e se dispõe a ir, tá, de ir para o campo, é uma alegria muito grande. E eles precisam, e esses missionários precisam de uma cobertura espiritual muito grande sobre a vida deles. Para terminar,
a mensagem mais sublime que os anjos anunciaram, e é essa mensagem sublime que nós devemos anunciar a todas as pessoas, é que Jesus voltará. Lucas 21, 27, os anjos anunciaram: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Então, até a volta de Cristo, nós, os crentes, nós, os cristãos, nós, os missionários, devemos ser testemunhas dessa volta de Jesus. As nossas preocupações devem ser as pessoas que ainda não conhecem o Salvador. E todos nós podemos fazer isso. Missões começam a partir do portão da nossa casa. Amém? Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos os ouvintes. Deus abençoe todos de maneira muito especial. E estou aqui à disposição, tá? A gente está aqui para a hora que os irmãos, né, fizeram o convite ou qualquer coisa, eu testemunhar mais a respeito do poder maravilhoso, da graça maravilhosa do Senhor Jesus. Estamos sempre prontos para isso. Maravilha, com certeza, pastor. O senhor com certeza vai ser acionado aqui mais vezes, né, na nossa quarta missionária, até para estar compartilhando com a gente aí as novidades da Carreta do Sertão, o que está acontecendo aí nesse Nordeste todo, desse nosso Brasilzão de meu Deus, e tenho certeza que vai ser bênção demais. Então, até a próxima, que Deus continue te abençoando, beijo na família, muito bom ter o senhor por aqui. Até a próxima, amado. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Valeu. Então tá aí. Conversamos com o nosso querido pastor. Valeu. Tchau, tchau, pastor. Conversamos com o nosso querido pastor missionário Paulo, que é o motorista da Carreta Missionária, né? E em breve eu acredito que nós também estaremos conversando aqui com o Samuel, que é um auxiliar técnico, vamos dizer assim, né? O cara que faz acontecer toda a questão de, acredito, de informática, som, instalação e desinstalação e tal. E é um jovem, e eu acredito que em breve também a gente deve estar conversando com ele por aqui. Mas muito bom esse bate-papo com o missionário Paulo, né, que está aí rodando este Brasilzão de meu Deus na Carreta Missionária. Agora está tem um pequeno recesso, né, mas em janeiro vai estar de volta. E muito bom conhecer um pouco, né, do que Deus está fazendo através da Carreta Missionária. E é bom demais a gente conversar com o próprio missionário, que também já foi apresentador, né, de programas de rádio e tal, e onde ele apresentava, acho que como é que é mesmo o nome do programa? Jesus na... como é que é? Viajando com Jesus na Estrada. Agora eu esqueci o nome do programa do pastor. Mas enfim, é um programa especialmente para caminhoneiros. Eu achei bem interessante a proposta, né? Bem interessante mesmo, que legal. Uma coisa que pode de repente ser pensada aqui na frente, aqui mais para frente, né? Então atenção, pastor William Santos. Já pensou, né? Então, bota aí um programa desse aí para rodar para os caminhoneiros aí. E vamos botar os caminhoneiros para estar ouvindo a rádio também aí, por onde eles passarem. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária, aqui na Rede 316.